Alô, Ilhéus! Mais um podcast, mais um papo de política. E hoje, aqui na nossa bancada, eu tenho um prazer de estar apresentando isso com o meu amigo JJ. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, querida. E é um prazer triplicado hoje. Muito. Triplicado. E hoje eu tenho uma honra. Mas quando eu falo a honra, é com a boca cheia e com o coração cheio de trazer a história dessa mulher, sabe? Que é um símbolo de luta, de garra, de quebra de preconceito, de empoderamento feminino. Quer conhecer empoderamento feminino? Conheça a história dessa mulher. Nilma Berdinazuk. Pronunciei certo? Certo, certíssimo. Como Não erraram. Não entendi nada. Nilma Berdinazuk. Tá vendo aí? Eu não posso falar isso não. Deixa pra Anderson Silva. Eu não vou usar falar. Eu vou falar meio da roça. Nilma Berguin. Berdinazuk. Vai chamar de Nilma Berdinazzi, mas não é Berdinazuk. Não, é polonês. É internacional esse podcast. É internacional. Demais, internacional. De Ilhéus para o mundo. Mas assim, como eu estava falando, o prazer de apresentar a história dessa mulher. Uma mulher cheia de garra, de fibra, sabe? Empoderada. Empoderadíssima. Empoderamento feminino é o que vocês vão conhecer aqui na história dessa mulher. Como ela se autodenomina e como ela mesma diz, sou e tenho muito orgulho da minha história. Essa mulher foi empregada doméstica. Essa mulher preta, cabelo crespo, gorda, vivenciou todos os preconceitos que uma mulher pode vivenciar. Mas ela é símbolo de superação, símbolo de vencer. Se pode definir uma palavra para essa mulher é vitória. Ela é uma mulher vitoriosa e ela vai contar um pouco dessa história dessa grande mulher. A Nilma veio de uma história de uma família muito tradicional dentro da nossa cidade. Um dos grandes empreendedores da nossa cidade. Um dos primeiros no ramo de copiadora, né? De cópias de Xerox. Isso. E esse homem tinha uma visão para além do tempo dele. Então, Nilma veio de uma família de classe média alta. E ela não precisava passar por nada do que ela passou na história dela para ser quem ela é hoje, porque ela já tinha um berço, já tinha ali um apoio familiar. Mas ela resolveu fazer as próprias escolhas e criar o repertório da vida para ela. E eu tenho muita honra, Nilma, de tê-la aqui conosco, sabe? Que para além da sua história toda, você é uma mulher que quando chega no lugar transcende, sabe? Uma espiritualidade muito grande, porque você é essa mulher de Deus. Sim. Que tem, sabe, muito para a sua vida e você transmite isso. Então, seja muito bem-vinda a essa bancada. Ai, que lindo. Já tô me emocionando. Eu disse a você que eu não ia chorar. Mas aqui pode chorar. Mas você disse que pode. Eu que tô muito maravilhada estar aqui hoje. Pensei que eu ia estar mais nervosa, mas não, todo ambiente tão gostoso, tão leve. Cheguei aqui, amigos, né, pessoas conhecidas. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Ao nosso partido, né? Qual é o seu partido? Fala aí. PSD, gente. Olha, gente, vou contar. Ele pergunta isso, porque ele é muito ousado. Ele pergunta... O meu partido PSD. Ele é muito ousado. Ele chegou aqui hoje e disse... Um outro podcast que nós fizemos, ele disse, qual é o seu partido? PSD dele. Meu partido. PSD, meu partido. É o meu partido. É o meu partido. Apaixonada por esse partido, é o nosso partido, né? Esse grupo que eu estou fazendo parte, né? Com o nosso prefeito, melhor gestor, nosso líder, maior gestor de todas as gerações. Maior liderança. Sou fã de... gente, eu sou fã, tá? De Maria Alexandre. Já vamos começar Vamos chegar nessa parte. Eu quero primeiro... Já tô pulando essa etapa, né, Fabio? Ela ficou tão à vontade, gente, que ela já tem sentimento de pertencimento, essa casa é dela, ela já quer contar a história toda. Antes dela contar a história, eu gosto de valorizar isso. Sim. Você que está aí atrás, não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, você vai assistir esse podcast, esse bate-papo. Essa mulher que está na frente aqui é uma mulher referência para todos nós da sociedade, mas é uma mulher que serve de exemplo. Talvez você que está iniciando sua vida agora
pode olhar para a história dela como referência, porque o empoderamento feminino é mais do que fundamental, é necessário, e a ocupação dos espaços de poder na sociedade também tem que ser das mulheres. E ela representa muito isso. Porque, no geral, a gente já conhece que é empoderada. Aqui nos bastidores também temos outras empoderadas. Renatinha, nos bastidores do dia a dia. Mas na política é necessário, é carente de mulheres como Nilma. E é uma pré-candidata para a próxima eleição agora de 2024. Ela, como pré-candidata do PSD, diga-se de passagem, ela é uma referência para a gente. E para você que está em casa, observar bem a necessidade. Ilhéus tem 54% de mulheres eleitoras. Agora, está na hora de aumentar aquele número de mulheres na Câmara. Mas mulheres que, de fato, fazem um trabalho já nos bastidores, já no dia a dia. Agora, empoderamento. Eu acho que é necessário, com o apoio dos homens. Porque não existirá avanços se os homens não entenderem o papel deles no processo de construção. E aí tem uns caras que faz um trabalho magnífico, né? Aí eu vou citar um deles, né? Anderson Silva, que é o braço, que é a mão, que entende o seu papel. E ele compreende o que você faz, e ele não ofusca você, pelo contrário. Ele é ofuscado pelo seu brilho. Ele às vezes... Quando eu estou presente, eu ofusco o brilho dele. Com certeza. Fala sério. Quando isso aí é fato. Nós daqui estamos observando, porque ele é o papa dos podcasts, né? Demais. Eu estou sendo julgado. O crivo dele aqui vai comer no centro. Mas obrigado pelo prazer de estar aqui. Que isso. Vamos divulgar de você o melhor. Principalmente para aquela galera que está em casa, né? Estamos aqui, vamos que vamos. Pré-candidata numa construção de vida que é referência para muita gente. Exatamente. Eu falo sempre, Nilma, da importância, né, do papel da mulher dentro da sociedade. Nós que somos de movimentos de mulheres, precisamos entender que esse espaço ele precisa ser ocupado por nós. E quando eu falo por nós, você como pré-candidata, como mulher que acredita, que sabe da sua contribuição dentro do processo público, dentro, né, das criações das leis, nós que somos dos movimentos de mulheres, sabemos aquilo que nós precisamos como criação de lei, criação de projetos. E já tem algum tempo, né, que nós conseguimos o direito ao voto, lá em 1932. São 100 anos do direito ao voto. E até hoje a gente não tem o apoio que nós deveríamos de mulheres. E as mulheres precisam entender que elas precisam eleger representantes que possam dizer, olha, essas nossas demandas, porque eu conheço a minha causa. Lógico, Jota disse aqui muito bem, homens que apoiam mulheres, que conhecem, que têm intenção de nos ajudar. Mas não é possível que as nossas pautas continuem sendo discutidas sem que nós estejamos engajados diretamente no processo. Exato. E as nossas pautas precisam ser. E eu vou começar a nossa história... Manda bomba pra ela aí. Pode mandar. Começar a nossa história querendo entender. Eu ouvi, e aí eu quero que você relate isso para o nosso público, se isso é verdade, se não é, que a Nilma Berdnazuki, sim, né, essa mulher casada, essa mulher empoderadíssima, né, casada com Anderson Silva há 21 anos. Sim, é isso? 21 anos. Eu vou contar a história, vou contar a história porque a história deles é linda e precisa ser contada. Sim. E que vocês passaram por muita coisa juntos para construir esse processo até hoje. A Nilma, para você ter ideia, de uma família tradicional da cidade de Ilhéus, mas a Nilma passou por diversos lugares para construir a própria história, vendendo empadinha na rua, em bandeja, fazendo salgado, trabalhando na casa de famílias, fazendo trancinha de cabelo. Ela procurou os espaços dela até onde chegar, onde ela está hoje, muito bem posicionada como uma das maiores referências da gastronomia da nossa região. Mas eu vou deixar ela contar essa parte da história. Mas, Nilma, tem uma coisa na sua história que eu respirei fundo quando eu ouvi, ao mesmo tempo me entristeci, mas ao mesmo tempo disse, ela não parou. E isso é motivo de muito orgulho. A Nilma passou no concurso público. Sim. E a Nilma foi impedida de assumir o concurso público porque era gorda. Exato. E aí, gente, quando eu, até falar para o público de casa, quando eu digo preta, cabelo crespo e gorda, não sou eu a Fabiola que está dizendo. A Nilma, ela se denomina esta mulher.
que não tem vergonha da sua origem, que não tem vergonha de ser quem ela é, porque ela sabe o que ela precisou passar para construir e fazer o repertório dela hoje. Então, ela fala disso com muito orgulho. Mas conte para o público de casa, Nilma, como foi essa história da Nilma passar no concurso, um concurso legítimo, e não poder assumir porque era gorda? Doideira, né? Doideira, né? Então, Fabiola, como já foi falado aqui sobre essa questão de nova, já empreender, já fazer várias coisas, criar minha história, eu sempre fui em busca disso, sem precisar ir em busca disso. Algo fervia dentro de mim, sabe? Algo dizia assim, você precisa fazer mais, tem algo a mais para você dar. Depois de muitos anos, eu vim entender que eu queria saber quem eu era. Né? Mas isso eu vou chegar lá na frente para falar. Para saber quem eu era. Eu estava em busca de quem eu era. E a parte que mais mexia comigo era na minha profissão, porque o corpo nunca foi algo que me impediu de nada. Né? Minha aparência, meu cabelo. Apesar de eu dizer que meu cabelo era cabelo ruim, meu cabelo é ruim. Então, eu alisava meu cabelo, eu dava para crescer meu cabelo, fazia coisa no meu cabelo, porque minhas irmãs cabeleireiras, então eu tinha aquela facilidade, mas eu sempre dizia, minha mãe, se ela tem um cabelo bom, por que a senhora casou com meu pai com cabelo ruim? Né? Então, eu sempre acreditei que meu cabelo é ruim, e meu cabelo não é ruim. Lindo, um cabelo crespo maravilhoso. Eu fiz questão de vir hoje com o meu cabelo assim, porque é um cabelo que é minha identidade, é minha representatividade. É um cabelo onde eu sou livre, eu sou liberta, e eu passei um processo também de transição. E eu sei que muitas mulheres que estão me ouvindo aí estão passando esse processo de transição, estão passando esse processo de compreender que seu cabelo não é ruim. Para começar, né, a história. Coisa linda. Então, o que acontece? Meu pai empreendedor, pioneiro na cidade, e eu digo isso porque eu trouxe essa hereditariedade do meu pai, eu sou pioneira em Ilhéus na área da confeitaria, da gastronomia. Legal. Né? Eu sou a idealizadora de vários cursos, várias mulheres se profissionalizaram através do meu ateliê, da minha história, da minha identidade. E isso também era uma frustração para mim, porque eu sempre fui confeiteira e eu não sabia que eu era confeiteira, né? Eu sempre fui que fiz os bolos da casa. Você que sempre faz os bolos da casa aí, né? Assim, que faz, tem um bocado aí. Você é confeiteira. Além do puro escondido, né? Verdade, Você verdade. é confeiteira. Meus brinquedos, gente. Os meus brinquedos. Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Pode. Quando é que nasceu o seu desejo por fazer? Como você citou aí, eu falei, Sim. desde criança, eu fui bom de comer. Ótimo. Os bolinhos. Bom de comer o bolo. Tem um tal de anos que é doido. Gente, é muita coisa. Tomara que eu não me perca. Eu tava falando, vou responder sua pergunta, Fabiola, sobre a questão que eu não passei no concurso e não fui. A gente vai voltar. Vamos voltar, para eu não me perder. Essa questão, já é uma questão meio... Olha, eu já tinha. Sabe quando você vai fazer o cartão... né? É um dom. Sabe quando você vai fazer um cartão de crédito, algum cadastro, né? Que diz assim, qual a sua profissão? Eu ficava, não sei. Aquilo era frustrante para mim. Mas eu sempre fui uma confeiteira, porque eu tenho provas disso depois que eu descobri pelos meus brinquedos. Os meus brinquedos eram panelinha, era bolinho de mentira, era batedeira de mentira. Das minhas irmãs, eram coisa de salão, de cabelo, né? Minha irmã de máquina de caixa registradora, minha irmã é 5 dinheiro, né? Então, todas nós já tínhamos, eu acredito que toda mulher já tem uma identidade formada, ela só precisa de um despertamento. E eu estou aqui para isso, sabe? Quando eu levo essas mulheres para minha sala, para dar aula, eu desperto um dom nelas que já têm, entende? Então, o que acontece? Eu simplesmente comecei a fazer 1000 coisas sem saber que verdadeiramente, em um certo dia, eu estava muito assim, eu já estava fazendo só depilação, tanto que eu tenho clientes, você é cliente de depilação, até hoje me pede para fazer depilação nelas, mas não tem como mais, né? Eu já tenho hoje minha identidade formada, quem eu sou. E aí eu simplesmente botei Deus na parede, não façam isso. Por isso que eu digo que é uma questão espiritual, porque foi espiritual, e assim, eu conto com toda a veracidade, né, para quem crê. E um dia eu senti algo que tocou em minha mão. Trabalhei sempre, desde quando eu faço trabalhos em igreja, eu sempre trabalhei com mulheres, sempre fui destinada a levar mulheres ao ministério, a despertar elas nas áreas. Desculpa eu estar perguntando. Pode fazer. Pode perguntar. O papel dentro da igreja de forma
eclesiasticamente falando, você tem uma função lá? Eu sou pastora. Que legal. Eu também, além de toda essa olha só. Sou pastora para a glória de Deus. Então, o que acontece? Você Você só queria falar, sou pastora, com meu orgulho. essa é uma parte Muito importante, né? Então, eu sempre tive esse dom de cuidar de pessoas. Eu acho que pastorear isso é você cuidar de pessoas, no secreto e na frente. Né? E eu e Anderson, a gente sempre fez isso com muita naturalidade. tu prega, né, cara? A gente sempre fez isso com muita naturalidade. A gente Com muito amor, né? E com muito amor. Vocês exalam isso, vocês exalam cuidado, A gente- vocês exalam amor. A gente não tem problema em ajudar o próximo e cuidar do próximo, seja ele quem for. Então, o que acontece, Jota? Um dia eu estava num culto e simplesmente eu senti um toque na minha mão. E eu fiquei cismada com aquilo. Fui para casa e comentei na época com o Anderson. E aí, gente, eu fazia, na casa da minha mãe, eu fazia a massa, o bolo, mas eu não sabia decorar. Eu tinha muito problema em decorar. Fazer decoração de bolo. E aí, o que aconteceu? Eu, orando a Deus, falei, Deus, eu não aguento mais, eu quero saber quem eu sou. E fiz. Na época, eu fazia depilação e fazia docinhos. Ou eu faço depilação, eu faço... É por isso que eu digo, tudo na vida é uma decisão. Mas eu não decorava, você já tinha comido um pedaço. Ele é ótimo, Ele é ótimo. Ele é ótimo. Né? Então, eu acho que tudo na vida é um poder de decisão. Você precisa de decisão, porque eu quero finalizar esse podcast hoje falando sobre decisão. Né? Deus não trabalha com indecisões, Fabíola. Ou você não é, ou você faz ou você não faz. Né? E eu simplesmente falei, não, e ali o Senhor começou a surgir encomendas. E eu comecei a confeitar. Comecei a decorar bolos. E eu falei, gente, eu estou fazendo isso. E um certo dia veio essa confirmação que aquele toque foi um dom que o Senhor me entregou. Né? E eu creio nisso. Eu profetizo isso aonde eu vou, onde o Espírito Santo me lembra. Eu falo sobre isso. E são mulheres, são livres naquele momento, seja qual for a área delas. Autoridade, né? Existe uma coisa chamada... e isso é muito sério e as pessoas acabam não entendendo. Existe uma coisa que é dada por Deus. E tudo que é dado por Deus é dom. Você tem autoridade para isso. Sim. Mas a gente sente isso, Nilma, não só. Eu não tive o prazer ainda de vê-la ministrando os seus cursos, mas eu já tive o prazer de ver. Já tive o prazer de ver Nilma, de ver coisas que Nilva produziu e ser o quanto é de excelência, né? E o quanto você faz isso. E o prazer de conhecer um pouco de vocês quanto pessoa, quanto casal. Porque o que a gente tem visto hoje é um mundo tão insano, onde as pessoas não têm história, nem repertório para contar. Não. Sabe? A história de vocês é uma história bonita, de construção. E aí eu vou contar a história. Depois Conta a não lenda. Não, mas eu vou voltar lá. Sim, Conta a lenda que existia um surfista dentro de Ilhéus que cantava. Um surfista que cantava, que era todo tirado a gatinho. Você conhece essa história? Conheço. Que era todo tirado a gatinho. E não era lenda, né? Verídica. É verídica, Isso então não é pronto. lenda. Ela disse que é verídica. Ele virou uma lenda. Virou uma lenda. Então, já que é verídica, eu vou contar essa história do cara que cantava, que estava em cima dos trios, entendeu? Que era surfista, que era o... Bambambam. O Bambambam. E ele se apaixonou por Nilma Bergnazuki. E aí a história dele começou a mudar. Olha, como ele costuma dizer, foi por causa de um bolinho de bacalhau. Eita, pegou pela boca. Foi, ele conta essa história no orgulho. Meu Deus, tem detalhes que eu nem lembro mais, né? Mas ele lembra. Mas deixa eu pedir aqui uma coisa rapidinho. Não, pera, deixa eu pedir uma coisa rapidinho. Ô, Vini, vira essa câmera aí pra ele, Vini. Ah, meu Deus. Vira essa câmera aí pra ele, vai. Vira aí, olha lá, ó. Esse Anderson Silva, das telinhas. Esse é o Anderson da Nilma Bergnazuki, tá bom? Alguém conhece esse rapaz? Rapaz, me colocaram em pauta mesmo. Então, na realidade, eu tinha sido jogador de futebol profissional. Ainda tem isso no Ainda currículo. tem Ah, isso, meu Deus. Surfista, né? Pego onda até hoje, sempre gostei de artes marciais. E cantava em banda, né? Cantava na banda Zumbá, fazia barzinho com o Júnior Costela e tal. E um dia eu fui na Fentu, que não era nem Expo Ilhéus. E foi aí quando eu cheguei lá... Não lembro dessa época, nunca eu nasci. Ah, tudo bem. Cara de pau. E quando chegou lá, eu queria lanchar alguma coisa, eu tava esperando o colega. Aí chegou uma mulher do meu lado, né?
E aí eu falei assim, poxa, não sei o que comer lá. Como um bolinho de bacalhau. Olha! Você já experimentou? Eu dei a Garanto que é sugestão. maravilhoso. Eu falei, igual você. Jogou logo a cantada, olha só. Ela ficou vermelha, gente, olha lá. E aí, A começou bochechinha de nossa Nilma. história, ela se 21 anos por conta desse bolinho de bacalhau. Aí ela descobriu que eu trabalhava no supermercado em Ilhéus. E ela diz que todas as vezes que ele entrava no mercado, eu ia cantando pelos corredores. mas Era. eu sempre cantava. Fala sério. Não. Ó, gente, essa história de amor, dava até pra cantar aquela música dos velhos carnavais que diz aquela história. Você pode dar uma. Não, dá aí o microfone. Vai, cante aí. Cante aí, eu botei Anderson, eu tinha que fazer isso. Ai, amigo. gente, fizeram isso com o Anderson. É verdadeiramente, eu acho que a canção que embala, nós somos um amor de carnaval, né? E a canção que embala é a minha história de amor começou, era carnaval, era Ilhéus, e marcamos para ir para Salvador, mas não fomos. Não fomos. Tá vendo, gente, que eu sei da história aí, ó? Rapaz, A história começou, era Os carnaval. cantores de bandas aí, os centros evangélicos se seguram, porque o cara é bom, viu? Tem um vozeirão, né? Ai, Mas assim, Nilma, uma história e eu fico tão feliz quando a gente conta essas histórias recheadas de lembrança Coisa e boa, de né? emoção, porque traz no coração da gente uma esperança de dias melhores, sabe? Sim, Isso sim. é muito bom. Mas me conte, voltando lá, a Sim. história. Nilma passou no concurso e não pôde assumir porque Nilma era gorda. Pois é, então foi isso que aconteceu. Eu fiz esse concurso, fui passando nas etapas. Eu lembro que na época o custo era todo nosso para ir para o local do treinamento. E assim, era fato que todos ali iriam. A gente já estava no processo de treinamento desse curso. Então, você já tinha passado, já estava fazendo Treinamento para poder entrar. Só que quando foi sair o diário oficial na época, o diário lá, não lembro que exatamente, meu nome não saiu. E aí eu fui buscar informações na época do supervisor e tal. E aí as colegas na época falaram para mim, Nilma, infelizmente você não passou, você não ficou por causa do seu corpo. Eu, como assim, gente? Porque falaram que você poderia acontecer um acidente de trabalho com você, se subir, que tinha que subir em escada, essas coisas, né? E aí ser prejuízo para a empresa na época, né? O supervisor da época. Isso tem muitos anos, eu nem lembro se eu já tinha minha filha, eu nem lembro, mas assim, já tem muitos anos. E aí eu fiquei muito revoltada, eu era uma adolescente, né, e tal. E tentei entrar, na época, eu ia entrar contra o local da justiça. Meu pai não deixou, porque meu pai era muito orgulhoso, entende? Meu pai foi um homem, assim, muito... Ele tinha vergonha. Então, a gente veio de uma família que a gente só trabalhava com ele. As filhas, tudo só trabalhava com ele. A gente não era para ter sofrido tanto com essa questão de emprego, né, Anderson? Porque meu pai tinha... contato com todas as fábricas de Ilhéus. Meu pai tinha... As pessoas compravam na loja de meu pai. A prefeitura, as prefeituras das cidades, porque ele era o único que fazia xerox na cidade. Imagina, gente. Agora, olha a história dessa mulher. Olha a força e a garra dessa mulher. Você Exemplo imagina, pra né? mulheres que estão em casa. Exemplo para muitas. E eu quero chamar você a atenção disso, né? Porque é muito sério. É sério. E o que Nilma passou foi um preconceito Estúpido, né? estúpido, foi uma agressão à história dessa mulher. Ela passou no concurso, era legítimo, e ela não assumiu por conta do corpo. Sim. Sabe? Por conta do corpo. O corpo de Nilma, ela ser gorda, não... Quantas mulheres se encontram nessa história agora e não tiveram a coragem de denunciar? De não denunciar por vergonha, de não denunciar porque alguém... Inclusive, Fabiola, né? Te interrompendo, tem pessoas que até hoje, daquela época, trabalham nesse lugar. Entendeu? Até hoje trabalham. Sabe aonde? Dentro de lugares, servindo cafezinho. E você, né? Entendeu? Porque qual era?
Ela não pode, mas vamos encaixar ela aqui. Ela passou, ela fez. É mas legítimo o direito dela. Já Mas que você ela... atropelou, você passou o trator, sua história é tão linda, mas tem outra parte na sua vida que que eu estava ouvindo, lendo, que eu não era nascido nessa época, mas você fazia marmita. Ai, meu Deus do céu, isso é uma cara de pau, gente. Ele tem que ter. Não era nada disso. Eu sempre... É isso, gente. Gente, Mas eu acho olha, interessante, eu é uma sempre... história, desculpa, tá? Sim. Tô levando a brincadeira para ficar leve a conversa. E as pessoas que estão em casa, quantas pessoas fazem isso? E por isso que eu digo exemplo. Sim. Você é exemplo triplamente. A gente lutar, vencer, atropelar todos os preconceitos. Empreendedora. Muita gente, como exemplo. A mulher, você já é empoderada, ela é empoderada, outras mulheres. Agora, para estar na carreira política, se empoderar, ser a representante. Quando eu falo que você é uma legítima representante, que tem um lugar de fala na Câmara de Vereadores, que precisa que está em casa, compreender o seu papel, um pré-candidato do PSD, que é importante estar ocupando espaço, uma mulher como ela, que já fez o que fez no seio da sociedade, precisa também da política estar atuando. Mas é preciso falar a sua história, nesses detalhes que a gente quer ouvir de você, porque tem um monte de mulheres que fazem marmita em casa, que acham que ali é fim de linha. Não é fim de linha. E é um orgulho você estar fazendo marmita em casa. Existe um dado da Fundação Getúlio Vargas, agora, acho que 2023, 72% de mulheres chefiam as suas casas. Maravilha. Olha que dado, Fabiola, 72%. Então, essas mulheres estão dentro de casa fazendo cabelo, fazendo marmita mulher, fazendo bolo, fazendo brigadeiro, indo para a rua. Essa mulher está se reinventando. Ontem a gente estava na política, porque eu bato Exato. na política, porque a gente já tem tudo isso aí que você está citando. Pronto, a gente já tem... Agora, na política. Exatamente. São duas vereadoras. Só tem duas vereadoras. Gente, eu quero uma cadeira. Eu não quero apenas... Eu quero. Eita, gente, Eu a quero uma autoridade, cadeira. a autoridade dessa mulher. Eu quero. E uma você, cadeira. mulher Gente, em casa, eu compreende só esse preciso de uma cadeira. Isso. Eu não quero as 21, eu só quero uma. As mulheres têm Só um quero protagonismo no seio da sociedade. Já Sim. tem. Agora a gente precisa, na política, ter um protagonismo. Colocar esse formato. Já existe esse formato na minha vida, um formato de bastidor, um formato de mulher, dona de casa, mãe, venceira. Eu tenho o que falar, eu tenho conteúdo, mas agora eu quero o formato Você político. tem repertório. É, E só eu pode, quero. eu falo sempre, Nilma, só pode sair para o pleito, só pode sair para o jogo quem tem repertório próprio. E quem tem repertório tem que ir à forra mesmo. E você tem, Nilma. Eu tenho, com muito orgulho. E eu achava que eu não tinha. Você falou no início sobre Coração essas mulheres fora, encuadas, essas mulheres que estão aí acuadas porque não querem tomar posse daquilo que é delas. Mas isso é natural de nós mulheres, Fabiola. Nós mulheres não queremos entrar na política porque a gente já tem N atividades a fazer. Sabe, é um desafio hoje eu entrar nesse formato político. É um desafio para mim estar aqui. Fundamental. Mas é necessário e é fundamental, porque se a gente não se levantar agora, quando é que a gente vai se levantar, Fabiola? Nilma, e tenha certeza de uma coisa, minha amiga. A sua história, a sua referência irá mudar a vida de muitas mulheres. Sim, com Porque certeza. só se constrói história quando você soma na vida da outra. Sim. Tenha certeza que muitas dessas mulheres que vão estar nos assistindo agora em casa vão te ver como esse despertamento. Esse é o despertar que eu Essa é a preciso palavra. para caminhar. Isso. O que é que eu sou, quem eu sou, o que eu vou fazer. Nilma está me dando esse despertamento. Sim. Porque nós temos, dentro de toda a nossa Ilhéus, e eu falo que eu sei que esse podcast vai chegar não só em Ilhéus, em todo o Brasil. Nós temos muitas Nilmas, muitas Fabiolas, muitas Anas, muitas Marias, cada um com sua história, cada um com seu legado, e cada uma precisando desse despertamento, Ouvir isso. E Mulheres ocupar os frustradas lugares, e ocupar os lugares certos. Eu costumo dizer que mulher ela pode estar onde ela quiser, como todos Isso. falam. É um clichê. Virou clichê, né? Virou um clichê, mas eu vou botar uma vírgula nisso, dizer, mas esteja no lugar certo. Para você fazer a diferença, para você protagonizar a sua história. Para você dizer, eu tenho história. A gente gosta de contar a história das pessoas, mas não gosta de contar a nossa história. Para que vidas, não só de mulheres, de homens também.
Sim, sim. Né? Eu acho que é importante para a sociedade a participação masculina no processo das mulheres. Sim. Porque esse engajamento, ele vai cada dia mais empoderar as lutas de vocês, que hoje eu acho que é fundamental. Quando eu falo assim, eu chamo a atenção para o nosso querido telespectadores em casa. Uma pessoa como você, preparadíssima. Meus eleitores. Futuros eleitores. Não perco a deixa. Essa aí é danada, viu? É ligeira. Fala de sociedade, é empoderar. Pronto. Sim. Já está com a história marcada. Mas o que a gente precisa é ocupar o lugar de fala na política, nos Exato. cargos necessários, para dividir os espaços e construir com quem estiver lá. Porque Exato. se você ver, nós temos agora, até parabenizo o governo Mário Alexandre pelo trabalho com as mulheres, que você sabe falar muito melhor do que eu. Um espaço, mas se não tiver pessoas como você, lutadora, guerreira, sendo exemplo lá também, somando força, vai ser a primeira ocasião da Rosinha. Pois Eu falo sempre que a Secretaria de Política Pública para a Mulher é o maior instrumento público que nós mulheres temos. Exatamente. Esse instrumento público não é da Fabíola, não é da Nilma, ela é de todas as mulheres de Ilhéus. E nós precisamos entender o papel desse instrumento público, que é a Secretaria de Política Pública para as Mulheres. Quero mandar até um abraço para a Carla Serafina, que está lá. Eu também. Um cheiro para essa mulher empoderada, para essa secretária. Ela vai vir aqui. Já falei, inclusive encontrei com ela ontem. Carla é uma referência. E nós precisamos entender o papel dessa tão sonhada secretaria que foi implantada pelo nosso gestor Mário Alexandre, que foi um compromisso. Mário se comprometeu na campanha dele passada, assinou uma carta compromisso em um evento com mais de 600 mulheres dentro do Clube Social de Ilhéus, onde eu tive o prazer e a honra de entregar essa carta nas mãos deles, e ele assinou e ele disse: eu irei implantar a Secretaria de Política Pública das Mulheres, e ele implantou. E esse é o nosso maior presente que nós poderíamos receber nessa cidade. É um órgão que nos representa, que nos referencia, o maior instrumento público de mulheres da nossa região. E isso, Nilma, ele é meu, ele é seu, Sim. e nós precisamos fazer o uso de direito desse local. Mulheres, isso ficou mais fácil para nós. Acordem. Exatamente. Despertem. Nossa, isso é uma grande vitória para Ilhéus. No dia que eu soube dessa secretaria, eu não conhecia a Carla Serafim tanto assim. Eu ligava, eu mandava mensagem. Eu sei que é uma mulher empoderada, difícil. Anderson trabalhando. Anderson, fala a ela para olhar o WhatsApp. Eu quero ajudar ela. Certíssima. Eu quero. Isso é para mim. Imagine empoderada também no legislativo, que você pode contribuir de projetos. Que eu posso contribuir, que eu posso trazer projetos dentro desse nicho de mulheres, entende? Então, eu comecei a procurar a Carla. Eu falei, eu quero conhecer essa mulher. Que mulher é essa? Quero conhecer essa mulher. E esse despertamento político em mim veio no dia que teve, Anderson, tu lembra aquele evento no Centro de Convenções? Eu não sei se foi aquele lá. Eu sou de... Foi no teatro? Rapaz, ela tá tomando nosso lugar aqui, rapaz. Ela tá Oh, tirando Jesus. Sabia que eu tinha medo disso? Mas deixe, Nilma, que mulher empoderada faz isso. Ela já levanta a bola, ela mesmo os corta e ela mesmo defende. Então, Jota, Meu bem. fique na sua e deixe Nilma. Ó, meu falar, bem, Nilma. espera aí, calma aí. Eu vi ontem de uma abertura, Semana de Inovação, Cacau Fellow, fechando o Sebrae, que eu não perco um ano, não perco nada do Sebrae, nada. Claudiana, Certíssima. nada, mulheres não percam. Gente, olha, o que eu mando de link para essas mulheres, né, Anderson, para ir para esses eventos, gratuito! graça, né? Gente, dá vontade de garguelar. Alô, Ilhéus! Alô, mulheres! Ela foi muito... Não, dá nervoso! Dá nervoso! Gente, Ela foi muito espontânea, dá vontade de apertar. sem motivo. Mas dá Mas às certo. vezes só pessoa Mas não, Nilma. É que nem em casa, eu acho que Anderson às vezes Nilma, tem que dar você tá em casa, você tá em casa. Super entenda que eu acho super válido explicado isso. porque às vezes chega mansinho lá. Entendi. É desse jeito. Mas, Ô, gente, corta essa parte. não tem corte certo, aqui é sem corte. Gente, mas, Nilma, eu entendo você, sabe por quê? Porque às vezes a mulher precisa de um sacode. Quando a gente fala o sacode, é do despertar. Nilma, por isso que eu falo,
a importância da sua fala aqui. Sim. A importância da sua vinda aqui, com toda essa propriedade que você tem de história para contar, sabe? Eu digo que não daria, a história de Nilma não dá só um podcast, não. Daria uma série. Eita. A gente tem que fazer uma websérie, contar os episódios, ó. Tá ouvindo, da Anderson? história. No documentário, por favor. Fazer um documentário de Nilma, porque é uma história muito linda. Mas é verdade, às vezes a gente precisa sacudir, pegar no tranco. E eu sei, porque na minha vida, dentro do projeto de mulheres, muitas vezes eu tive que fazer isso. E muitas vezes que eu tive também, em um momento que eu já não acreditava tanto em mim, eu tive que ter mulheres na minha vida que me sacudissem e dissessem, epa, vem à tona. Ô, Você Fabiola, é muito mais firme do que isso. E você vê com esses dados que o Sebrae com certeza tem, nós tivemos uma capacitação na Faculdade de Ilhéus, foram 80 cursos de todas as áreas. Eu ministrei 2 aulas lá, face e venda, para você chegar, vender em casa, trabalhar, ter uma renda extra ou ter uma renda permanente. Filha, acho que minha turma foi a que deu mais aluno. Foi mesmo. Foi. Mas eu acho que... Foi o que deu mais aluno. Rapidinho, Jota. Gratuito. Acho que eles botaram uma taxa de R$10 só por conta do certificado. Então, a gente vê que o problema não é dinheiro. Não. O problema é despertamento. É despertamento. É dizer assim, eita, acorda, mulher. Levanta daí, para de pensar besteira, sabe? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Você tem história. Não fica se escondendo. Eu, muito tempo em minha vida, eu já perdi projetos grandiosos. Tá? Eu vou até citar um aqui, que eu acho que pode, né, amor? Que foi o da Band, porque eu coloquei Anderson na frente, mas ele foi esperto, viu? Ele se aproveitou logo. Aí, AndersonSilva.tv. Você viu? Entregou. Mas ele não perdeu a oportunidade, fez o nome dele, a carreira dele, que ele vem construindo aí com muita dor, com muita altivez, Hoje é o cara sabe? da rádio, Hoje é o cara. Eu falei ontem lá na TV, uma TV que eu passei, não sei se eu posso falar, que tava lá no stand, eu falei assim, sabia que meu marido vai estar aí nesse banner aí? A moça que tava, né? A moça toda assim, Jota, bonitinha ela. Sabia que meu marido vai estar aí? Aí ela, ai, que bom. Eu falei, você conhece meu marido? Ela, quem é? Anderson Silva, conhece? Aí ela, orgulho da mulher. Conheço. Você conhece ele? Da onde? Me conte, mulher, de Como onde? assim você Como assim? conhece? Não tô Aí eu entendendo. falei, pois é, o próximo banner em pezinho aí vai ser ele, viu? Gente, Aguarde e verás. Mas é muito legal essa história de cumplicidade de vocês. E entrando na história de vocês, olha que eu sei de coisa, viu? Eu acredito mesmo, eu acredito. Pode falar, pode sei de falar. coisa. Ai, meu Deus, chega, eu me consertei aqui agora. Eu sei que tem um período da vida de vocês que o Anderson ficou desempregado, né? Foram 2 anos desempregado. Sim. E que você foi o braço forte de segurar a casa. Sim. Como foi isso, Nilma? Segurar a casa e segurar o marido? Porque eu acho que é um dos grandes desafios da mulher, não é só manter uma casa. É manter uma casa e não tirar o papel do homem nessa casa quando ele não pode suster essa casa. Verdade. Eu digo isso porque eu passei por essa situação e eu falo que foi um momento que eu precisei ser o sustento e eu precisei ser a voz do meu marido, mas eu não poderia esquecer que ele era o homem da casa. A sociedade, eu sou questionamento, desculpa, mas essa afirmação que nós joga na nossa mente faz a gente reproduzir essa coisa do homem ser. Eu sou totalmente combatente dessa fala, não só a fala, né? Não o comportamento da sociedade, né? A questão de um homem ter que ser. Não, eu acho que o que acontece nessa sociedade nossa hoje é revolucionária. As mulheres hoje estão sendo muito mais do cabeça, muito mais pensantes. Eu não acredito que você Mas é o ser, amigo. E deixa eu fazer essa correção. É o ser de não isolar e de não anular o outro. Sim. Eu sou... É o conjunto. O meu marido não pode. O meu marido foi o que a Nilma passou, né? Foram 2 anos de desemprego dele. E ela precisou manter a casa, mas ela não deixou que a diversidade daquele momento tirasse quem era o marido dela e que a relação dela não sucumbisse àquela situação. Porque muitas vezes o que as mulheres fazem, Nilma, a questão cultural. É isso. Elas, não, eu vou suprir a casa, mas elas acabam se colocando numa posição que elas acabam
esquecendo que o homem é o homem, que o homem é o marido dela. Verdade. Porque elas se acham no direito, já que elas têm, está suprindo, está zelando, eu vou agir da forma que eu quero. E quando eu falo de ser o homem, não é de ser o cabeça, de ser o cara. É de dizer, esse é o meu companheiro, e independente da circunstância, ele é meu companheiro. Exato, E eu tô aqui. exato. E não é à toa que nós temos 21 anos de casados, né? Eu não posso motivar... Eu não posso... Ele é lutador, né? Eu não posso incentivar você, mulher, que está aí com o seu casamento talvez destruído, ou quase chegando a ser destruído, a dizer separe-se. Eu não posso fazer isso, porque não foi isso que aconteceu na minha vida. Eu não vou pregar o que eu não vivo, entende? Então, as mulheres hoje confundem muito o que é submissão. Submissão é você estar com a missão do seu marido, estar junto da missão do seu marido. Não é você estar sendo capacho do seu marido. Eu acho que casamento não é essa questão hoje de que está se falando tanto de homens narcisistas, não é de homens que estão criando situações em mulheres para as mulheres ficarem cada dia pior, né? Eu acho que isso não é casamento. De homens agressores. De homens agressores. Que é muito importante de homens... Isso aqui. não é casamento, mulher. Isso não é. Sai disso. Sai disso. É importante. Eu quero dizer, casamento é cumplicidade, é comunhão, é tolerância. É renúncia, é respeito e submissão. Então, foi bom ter falado sobre isso aqui, gente, porque podem estar dizendo, Dima está levantando uma bandeira feminista, está levantando uma bandeira... As mulheres... Não, eu estou levantando uma bandeira de despertamento para você que é mulher e para você que é homem que está aí me assistindo agora. Que você também pode, como às vezes eu ficava retada em casa, que antes entrava numa depressão, porque é normal. Eu falei, vai vender quiabo na feira! E batia. Eita! Falava, né, Randas? Entendeu? Mas eu trazia... Não era para humilhar ele. Você entende? Não era para dizer assim, aí, ó, como eu vejo, gente. Gente, a gente cuida de casais. Nós cuidamos de casais. É horrível o que também as mulheres fazem com os homens. Por isso que eu coloquei esse assunto, porque a gente fala de um papel Exato. do que o homem traz para a mulher, mas a gente esquece do que a mulher leva para o homem. Exato. E A nós mulher... falar disso. de igualdade de tratamento. De igualdade. Muitas das vezes a mulher é a culpada, a mulher. Muitas das vezes é você que não tem a sabedoria de direcionar essa situação. Orientar, O cara já está ali fragilizado com aquela cabeça cultural de que ele é o chefe, de que ele que tem que trazer o sustento, de que ele que tem que trazer a liderança, e fica a mulher no ouvido ali todos os dias, trazendo situações. Então, por esse dado que eu te falei mais cedo aqui da Fundação Getúlio Vargas, de 72% dessas mulheres chefiarem seus lares, eu fui uma delas. E eu não incomodava a minha família. Porque se eu ligasse para o meu pai e dissesse, painho, minha despensa está vazia, meu pai sabe o que fazia? Ia encher a minha despensa. Mas o que eu ia aprender com isso? É lição, O que eu ia ter de lição com isso? O que eu ia superar? Eu sempre fui uma mulher de muitas superações. Tô Então, vendo. eu quero ser essa voz ativa agora na política e eu vou ser. Importante. E eu vou ser, porque E a gente essas mulheres precisa disso. precisam Você que entender tá em isso. casa, olha o exemplo de Nilma, que é uma pessoa que já tem as lutas, as vitórias, mas agora a política, porque a gente está falando isso, nós estamos num momento pré-eleitoral. Sim. Você precisa despertar para compreender o que está acontecendo agora. A gente apresenta aqui uma pessoa extremamente capaz, preparada, que se apresenta para o pleito, uma pré-candidata para agora essa futura eleição que se aproxima. Eu queria fazer uma pergunta agora dentro de uma conversa bem coração, como diz meu amigo. De uma parte que eu acho bastante importante, porque tem muita gente em casa que Sim. você é pastora. Isso. E o preconceito antigamente nas igrejas evangélicas era muito grande. Sim. Eu falo isso porque minha raiz é cristã. E era inadmissível você, né? Sim. E aí começou a ser, pastor, como foi pra você, Hã? mulher empoderada, de repente está ali comandando ovelhas. Essa experiência, conta um pouquinho pra nós, porque eu acho que tem muitas mulheres aí cristãs. Pronto. Não estou entrando na questão religiosa apenas, poderia Sim. perguntar quando foi que o evangelho, mas não vou entrar nisso. Mas eu vou entrar como é que você decidiu tomar uma decisão de ser Uma líder Uma líder espiritual, né? ser o chamado, né? Sim. E se dedicar. Conta um pouco dessa experiência, que eu acho que é fundamental. Tem gente Fundamental. Minha vida mudou muito no dia que eu entendi que, para a gente prosseguir na vida, a gente precisa estar alinhado. Corpo, alma e espírito. Não tem como. Você tem que estar alinhado.
corpo ao meu espírito, não é verdade? E eu sempre tentei, mesmo sem perceber, trazer esse alinhamento na minha vida. Hoje, de uma forma mais madura, porque eu conheço a palavra, eu conheço o que é mundo espiritual, eu sei com o que eu estou lidando. Então, hoje, eu me posicionar como pastora foi uma quebra dentro de mim primeiro, de dizer, meu Deus, paradigmas, como é que agora eu vou dizer às pessoas que eu sou pastora e que eu estou na política? Como é que essas mulheres vão me ver agora? Então, quer dizer que agora, um exemplo bem bobo que eu vou dar aqui agora. Minha rua, eu amo a rua que eu moro. Um beijo, Rua Vereador José Adra, antiga Rua da Pimenteira, viu? Da Pimenta, né? Minha rua, que é os meus vizinhos maravilhosos. E assim, a rua às vezes fica suja lá, porque a gente bota o lixo não passa, às vezes eu passo aí os cachorrinhos. E eu sempre tive vontade de varrer a rua. E esquecia. Aí depois, agora, né, amor, que eu me elegi para pré-candidata, eu ia pegar a vassoura para varrer, depois eu falei, vixe, agora? Vão dizer que eu estou varrendo a rua? Por quê? Então, é uma quebra dentro de você. Tudo que você já fazia parece que vem de uma forma diferente. Tem um peso diferente. O fato de você pegar uma vassoura e varrer a rua, você já fica imaginando o que aquelas pessoas vão pensar de você. Nossa, ela só está varrendo a rua porque agora ela é pré-candidata. Não, eu sempre varri. Olha, eu vou te dizer mais. Antigamente, quando eu era guria, eu queria ser gari. Eu tinha vontade de ser gari. Eu achava lindo. Tanto que eu amo vassoura. Minhas vassouras têm que ser novas. Já na cabeça de anos. Ela é muito gente, ela é muito boa. Ela é espontânea demais. Eu tava com medo disso me empolgar, viu? Ela é boa demais, gente. Então, eu adoro. Então, hoje... Eu sei que você é amigo de Anderson, não vai editar nada nem cortar Não nada. tem edição certa. Não tem edição certa. Então, Jota, respondendo sua pergunta. Então, hoje, essa ovelha, essa amiga, essa pessoa que eu já faço um trabalho pastoral, chegar para mim e dizer, por quê? Eu falei, minha filha, é para te ajudar. Meu bem, é para ser uma voz para você. É para lutar pelas nossas causas. Você sabe quanto tempo eu tenho em Ilhéus que eu luto pelas minhas causas? Meu sonho é colocar uma escola social de confeitaria aqui nessa cidade. Eita, que coisa linda, hein? Meu sonho é trazer um centro de recuperação feminino, porque a gente já ajuda um centro de recuperação masculino. Amo. Antes disse que eu sou doida, mas eu tenho essa sensibilidade de chegar ali nas Malvinas, como eu e Anderson íamos nas madrugadas, mulher grávida sendo espancada. A gente já saiu de Ilhéus com um carro que não era nosso, para levar uma mulher numa cidade, numa roça, que eu fui passando mal, porque a carga espiritual é muito alta. Eu conheço bem esse tipo de trabalho que você está propondo. Eu acho que vai ser fundamental. Com certeza. Agora eu fiquei mais interessado nas confeitarias. Gente. Comunitária? Não, mas você não entendeu. Você não entendeu. Ele ficou muito interessado nessa parte, porque ele quer ser o controle de qualidade disso, gente. Ô, Jota. Não tem a Magali da historinha Turma da Mônica? É mesmo? A Magali daqui é Jota, ó. Eu vou ter que mandar um bolo pra você, Jota. É o jeito. Agora, Ele ficou nervoso. mas eu quero saber o seguinte, a gente vê várias pessoas chegarem aí com uma atenção muito especial, chegar sem objetivo, sem rumo, querer ser candidato. Nós estamos aqui ouvindo uma pessoa que já tem história, tem também apresenta serviço prestado à sociedade, né? proposta interessante para a cidade. Sim. Agora sobre o confeitaria, eu quero ouvir mais. Qual é a ideia? Olha, a ideia é essa. Como antes da pandemia, eu tinha uma escola de confeitaria, onde eu levava alunos, eu tinha 2 turmas, pela tarde e pela noite, 2 dias da semana, uma vez na semana. Esses alunos pagavam uma mensalidade, com muito esforço, né? Tinha alunos que a minha escola sempre teve uma parte social, desse aluno sentar comigo, por que você não vai fazer a matrícula? Porque eu não posso. Aí eu ouvia aquela mulher, eu ouvia aquele homem e trazia, e ninguém precisava saber, sabendo aqui agora, certo? Ninguém precisa saber que aquele aluno estudava na minha escola gratuitamente. Então, veio a pandemia, o que aconteceu? Acabou-se o que era doce. E aí, eu decidi começar cursos particulares, né, VIP, chamo de cursos VIPs, na minha casa, onde eu formo essas mulheres. Enfim, a ideia é trazer essa escola de uma forma social.
Não só na área de confeitaria, porque, inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma feira. Uma feira que acontece de 6 em 6 meses na Urbis, na Praça da Urbis ali, é uma feira Dona Divina. Eu acho que eu já vi. Eita, gente, eu já comi a torta de abacaxi lá na Dona Divina. Esquecemos de botar isso na pauta, meu amor. Ai, meu Deus, a mulher cheia de serviços prestados. Abel, tá vendo? Essa feira foi assim, pensando, Nilma pensou fora da caixinha. E aí, a princípio, a feira era só para confeitaria, mas só que a demanda foi grande de mulheres querendo artesanato. Você vem para a Urbis? Eu trabalho dentro de casa, ninguém me conhece. Eu venha. Você, o que é que eu preciso? Eu cobrava uma taxa, a pessoa não tinha taxa, vem de graça. Eu queria que ela estivesse na feira. É um tipo daquela feira, economia solidária, né? Parecido. Só que a minha é Feira Dona Divina. Especificamente pronto. Você já pode seguir, @Feira Dona Divina, tá? Só você que tá aí, repete aí pra galera que tá em casa. @Feira Dona Divina, que já está se reativada agora, né? Porque eu passei um processo cirúrgico, me lembro de falar sobre isso. Sobre esse processo cirúrgico, vai edificar a vida de muitas mulheres, né, amor? Essa minha fala. E, então, eu passei esse momento, né, parada, mas a feira era um sucesso. Fizemos 4 edições da feira. Muitas mulheres se reinventaram, se reergueram. E, assim, ontem, voltando à Semana da Inovação, aquela questão de criatividade. E ontem o palestrante falou, votem em candidatos que tenham na pauta criatividade, inovação e tecnologia. Mas é importante isso, que a gente analise esses fatos. E ontem esse evento me trouxe esse despertamento, porque o Sebrae sempre explica a gente, sem criatividade a gente não fica no mercado. Sim. O empreendedor não fica no mercado, então nós precisamos nos reinventar. E a Feira Dona Divina foi pensar fora da caixinha. Foi dizer assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Como é que eu nunca mexi com pessoas que fazem artesanato e eu vou mexer? Que vende hambúrguer, que vende cerveja, e aí vem outro paradigma, a religião, que vão pensar, e música ao vivo que nós colocamos, que não era músicas gospel. Então, a gente trazendo isso, porque eu acho que isso também é uma forma de trazer para perto, sabe? E tá aí, indo, e vai ter a próxima edição com fé em Deus. Não, vamos ter uma reunião essa semana agora, que vai passar a Semana da Inovação, para a gente alinhar isso com a assessoria. E eu vou te pedir, Nilma, que quando você for lançar, né, a data direitinho, mande pra gente. A gente aqui na Alo Ilhéus tem um trabalho, que é a nossa pauta social, e a gente vai divulgar isso, vai fazer questão, sabe? Sim. De trazer isso, porque eu acho importante, como meio de comunicação, a gente precisa valorizar esses processos. Agora, Nilma, você contou sua história, é surpreendente, é maravilhosa. Uma história... Eu acho que você vai contar da cirurgia. Sim, a cirurgia. Então, eu não sei se eu falei aqui que eu sou mãe, né? Uma mãe que eu tenho uma filha de 28 anos, então eu tive uma gravidez com 18 anos. 28 anos, minha filha. Você tem... O que, menino? Ele tá atrás de graça. Vai, Nilma, conte sua história. Conte sua história. Idiota. Então, assim, eu tenho uma filha de 28 anos, é uma bênção na minha vida, minha menina. E fora meus filhos, né? Meus filhotes ali, que o rapaz tem mais 5, né? Então, são 6 filhos, 6 filhos. Né, que a gente cria com o maior amor, com o maior carinho, que a gente tem o maior cuidado. E eu fui uma adolescente que engravidei cedo, né, numa época que era fácil abortar, né, mulher. Que era fácil ter aborto, era só chegar na farmácia e comprar um remédio e abortar. E Deus não deixou que isso acontecesse, né, porque os frutos que eu tenho hoje com minha filha, e eu decidi não abortá-la na época, e enfrentar toda uma sociedade, tanto que eu casei sem morar com meu esposo, casei por, como é que fala? Por conveniência, né? Nós casamos por conveniência, porque meu pai e minha mãe exigiram um casamento para que ele pudesse entrar dentro da minha casa, enfim, várias situações. E hoje eu sempre lutei contra a obesidade. Então, sempre tive a obesidade. E, naquela idade, eu não podia fazer a cirurgia porque eu tinha problemas sérios hormonais. Eu tinha hemoglobina baixa. Então, assim, eu via todo mundo passando na minha frente.
Todo mundo que disse que a cirurgia cada dia mais indo, a tecnologia chegando, e as pessoas passando na minha frente. Minha filha fez, minha irmã fez, todo mundo fez, e eu não fazia. Então, assim, foram momentos muito difíceis que eu passei 20 anos tentando fazer essa cirurgia bariátrica. E hoje eu consegui fazer a cirurgia, estou num processo de 90 dias, né? E uma das coisas, assim, além que eu quero lembrar, eu até anotei aqui alguns fatos que eu quero trazer, que eu tenho certeza que tem mulheres que se identificam com isso aqui. A gente tem, na cidade tem até uma luta em defesa, né? Tem uma luta, sim. Inclusive, a cirurgia eu fiz por essa associação, né, a Associação Bariátrica de Ilhéus. Um abraço a toda a galera. Um abraço a toda a equipe, né, que sempre me acolheram. Eu estou lá desde 2016 na Associação Bariátrica. Sou associada de lá, Laudicea Carvalho. Um cheiro, um abraço, né? Toda a equipe ABI que me acolheram, que eu levo essa bandeira da ABI assim, onde eu for, eu falo da ABI. Sim. Poucos dias que eu estou operada, né? Vocês vão botar assim 90 dias. 90 dias. E assim, um dos preconceitos que eu passei nessa época aqui é coisa tão simples, mas que constrange, que dói, é não passar na catraca do ônibus. Meu Deus. Eita! Eu fui cobrador de ônibus. Sim. Um momento rápido da minha vida. E é constrangedor, de fato, para a pessoa. E eu, como trabalhador, eu ficava, sabe, e às vezes eu ficava cheio de dedo para falar quando a pessoa não conseguia. Porque é assim, eu dizia, ó, se a senhora não quiser passar, eu rodo, a senhora desce pela frente. Aí tinha aquelas pessoas que se ofendiam. Então eu tinha que deixar a pessoa, né, porque eu achava constrangedor a pessoa tentar passar. É constrangedor. Aí antes eu tentava ajudar, falava assim, ó, se a senhora não quiser passar. Aí algumas agradeciam, mas sempre tinha uma meio, por que você está achando que eu não vou conseguir? Eu falei, não é isso, porque era constrangedor. É brincadeira. Então, é uma luta, mas eu entendia. Eu sei. Eu assim, como eu nunca, não é que eu nunca, é uma palavra pesada, mas eu não tinha muito problema em ter vergonha. Minha autoestima sempre foi muito alta, muito elevada. Eu sempre fui muito bem resolvida. Então, eu não tinha problema em chegar assim na traseira do... Chegava assim, ó, no motorista e falava, abre o fundo. Porque assim... Mas é que nem Anderson falava, né? Motor, na feira, abre o fundo. Tinha que ser, jovem. Eu falava assim, ó, abre o fundo. E assim, é meu direito. É um direito. É saber exercer a sua cidadania. Exato. E saber da forma que tem que ser cobrada. E alguém que dissesse que eu era gorda dentro do ônibus, porque ia ter problema. Eu ia anotar o nome dele. Só daí, qual o problema disso? Entende? A pessoa quer defender gordofobia. Gordofobia é uma doença, querida. Vá se cuidar, vá se tratar, vá fazer um regime, vá procurar uma bariátrica. Hoje nós temos, Ilhéus, essa associação que está nos ajudando muito. E ontem eu vi você falando disso, eu vi uma história que eu fiquei muito feliz, porque foi a de Jojo Todinho. Sim. E pra mim é uma referência de superação e de vontade. Porque ela é. Quando ela fez a bariátrica, e as pessoas, né, têm uma ideia equivocada da bariátrica. Sim. Bariátrica não é mágica. Não. Não se fez bariátrica e tem que emagrecer no outro dia. Você tá passando por isso e você sabe que é um processo, né? Sim, sim. E eu lembro que quando o Jojo colocou 1 mês depois, 2 meses depois, as pessoas começaram a colocar lá, ué, fez bariátrica e não emagreceu nada. E ontem ela chocou a rede social dela quando ela colocou uma foto de shortinho e de top. E do lado uma foto dela com 50 quilos a mais. Mas assim, e a gente está falando de um ícone da internet. De um ícone da internet. De uma mulher que teve todos os apoios dos diversos grupos, dizendo para ela que ela ia conseguir. E ela sofreu e ela passou por muita situação. Mas é porque ela é muito decidida, né? Ela tem ela tem um processo de autoconfiança muito grande. Mas quantas mulheres não têm? Não tem. E ela sofreu isso de mulheres. Porque eu lembro que eu acompanhava e eu ficava indignada, dizendo, não é possível que eu tô vendo uma mulher colocando um comentário na rede social de Jojo falando disso. E aí a gente vê lá você
com toda essa propriedade, com toda essa autoridade para Sim. poder passar isso para outras mulheres. Se você tivesse, Nilma, que dar um conselho do não fazer e do fazer a bariátrica, qual seria o seu conselho para muitas mulheres que hoje têm essa dúvida e precisam desse apoio? Primeiro, eu quero dizer a elas que eu sinto a dor delas, certo? E eu quero ainda dar exemplos disso aqui, para elas sentirem quem está me assistindo aí. Eu tenho certeza. E não precisa ser uma mulher que precise de uma bariátrica, não. Porque hoje as mulheres elas querem tanto um estereotipo, tanto que um padrão, que elas se acham gordas, né? Já naturalmente. Então, eu quero dizer a elas que eu sinto a dor delas. Que é você chegar em algum lugar, em algum ambiente, você ter que olhar as cadeiras para ver se lhe cabe. Você chegar numa igreja e eu chegava na igreja, já chegava na igreja dizendo assim: olha aí, Anderson, se não tiver, chame o responsável e coloque uma cadeira para mim. Eu tenho direito à acessibilidade. Então, é essa voz que eu quero estar lá dentro, falando e protestando lá dentro. Isso é Porque muito importante você falar entende? isso, porque muita gente sofre isso, sabia? Sofre e ninguém fala nada. Isso Gente, não pode ó, mais ficar calada. Vou fazer uma observação de algo que eu passei. Eu estava em uma pizzaria daqui da cidade, quando um rapaz sentou numa cadeira e a cadeira quebrou com ele. Já pensou? Eu fiquei tão consternada, agoniada, a palavra era agoniada. Me deu uma angústia de alma quando eu vi o rostinho daquele rapaz. Ele parecia um menino acuado. A vontade que eu tive, Nilma, foi de pegar, colocar no colo e dizer: ei, por que você está se sentindo assim? Ele ficou envergonhado. Eu não tinha, e eu fui pro lado dele. Detalhe, ele se machucou. Eu fui pro lado dele, eu sentei ao lado dele. Eu falei: ei, por que você tá assim? Por que você está se sentindo assim? Você não tem culpa disso. Quem não apresentou uma cadeira apropriada para você sentar foi o restaurante. Exato. E que ter. Tem que ter. Colocar lá, se você tem lá acessibilidade para os cadeirantes, acessibilidade para os cegos, né? Sim. Você precisa colocar uma acessibilidade para quem é sobrepeso. É mais uma E eu- pauta que Nilma defende, que é fundamental, né? Ter alguém que defenda essas Sim. pautas importantes, né? Que é um legado necessário estar na Câmara. Então, assim, Inclusive, nessa reunião que nós tivemos lá com a deputada Sônia Galvão, um beijo. Ela sabe Grande quanto eu a admiro, Nossa né? referência, Nossa de referência de... liderança Nossa, o quanto eu tô tá lá louca na pra dar um alma, abraço. Tô doida pra ver Sônia, pra dizer, pra chegar, você tá sabendo, né? Que eu sei que ela sabe, né? Você tá sabendo, porque eu quero dar esse abraço nela, porque foi uma das mulheres que me incentivaram, me motivaram, ela e Maria Alexandre, sabe? Para que eu estivesse aqui hoje, porque talvez eles enxergaram em mim um potencial que eu não enxergava, né? Pela minha história. é que, na E verdade, assim, você já se comporta no processo normal. Precisava Sim. pessoas como você, e você se colocou agora na questão eleitoral, que é o que a posicionar. gente precisa na cidade. Sim. Tem mulheres também, porque já temos em todos os aspectos, já temos mulheres na luta, na construção. Sim. Agora, na questão eleitoral, que é fundamental, e aí Sim. a sua pré-candidatura, ela é muito oportuna. É num momento muito importante, numa disputa agora, numa sequência de trabalho que o prefeito está agora apresentando o pré-candidato dele, Bento Lima, né? Bento Um abraço. Lima, Você abraço. também se coloca para dar continuidade a um trabalho virtuoso. E Bento Lima, ele assumiu um papel importante nisso. Inclusive, Fabiola viu ontem a fala dele nessa E foi nessa- Maravilhosa, eu Quando estava ele lá. disse, olha que fala importante, fala de um líder que enxerga em nós todo o potencial de exercer o nosso papel. Quando ele disse, aqui nessa plenária é o sonho de qualquer setor. Grava aí. Ele fala, ó, Deixa ele aí, fala deixa assim, Anderson registrar aí, porque eita, essa- vai ser o meu, vai pro é o meu, como é o nome? Fugiu agora, fiquei até Moça, emocionada. Vou estar gravando direitinho, né? Minha fala. Não, e quando ele disse, olha, aqui, o pré-candidato, o gestor Bento Lima, o secretário de gestão, ontem na abertura da Semana de Inovação, ele disse, essa plenária aqui é o sonho de qualquer órgão justo.
uma paridade, 2 mulheres e 2 homens. E ele tem deixado isso muito claro, que ele tem lutado por esse local de igualdade entre homens e mulheres. E nós, mulheres, agradecemos ao pré-candidato Bento Lima Sim. por se colocar nessa posição de apoiar os nossos espaços e de nos incentivar. Fundamental. É isso, muito bem. Parabéns, vai ser Parabéns, palmas. parabéns. Parabéns. É. Foi magnífica a fala de Bento Lima ontem. Eu fico admirada Ele tem uma com a capacidade, fala, né, com a de- capacidade de entender. e naturalmente convencer a gente. A reunião do partido que nós tivemos Nosso agora na partido, última né? sexta-feira do nosso partido. Meu Deus, Foi um sentimento de espetáculo. pertencimento desse Mas povo. Eu ao saí, nosso eu partido. saí de lá gritando contra fatos, não há argumentos. Muito Saí de bom. lá gritando, motivada pra gente lutar, porque é um desafio a gente lutar numa cidade. A fala de Carqueja também, para nos trazer conforto nessa campanha, nos trazer tranquilidade em trabalhar junto com esse governo que tem feito e que vai continuar fazendo. Verdade. Não é verdade? É verdade. Paulo colocou uma fala naquele momento de um líder. E eu Nossa. disse isso pra ele E ele depois. não, porque ele estava meio calado ultimamente. É, ele estava meio calado e ele abriu aquela reunião falando sobre A isso. fala de Ari dizendo também que- foi muito oportuna. É, Puxou para sim. E quando Paulo colocou a importância de vocês no processo, ele disse: olha, eu sou vereador de mandato, mas eu entendo quão é importante a luta de vocês e vão em frente, não tenham medo de seguir. Foi muito Não linda tenho aquela medo, tenho fala. conforto. Conforto. Essa foi a palavra de A palavra de O Paulo tempo Carqueja. falou já, Carqueja. estamos já entrando Nossa, no outro e, horário. gente, deixa eu finalizar, não, deixa eu finalizando, concluir. eu quero 2 perguntas ainda. Deixa eu concluir Vai sobre ser um uma fato hora de muito podcast, importante. Georgia, Eu vou te dar um bolo, relaxe. Opa, então pode Ah, ficar o amanhã. bolo. O bolo Fique foi aí. bem, já tá garantido. Corta essa parte, corta. Outra. Olha, gente, uma coisa que eu quero lutar e que eu vou lutar, e eu falei isso no dia dessa reunião com a deputada Sônia, no evento que tivemos ali, que eu não me recordo se foi agosto lilás ou alguma coisa, que eu tive a oportunidade de fala, né? Você vê como o negócio já está entranhado em mim, né? Eu lá sentadinha, nem Empoderada é pensava em diferente. nada na vida, sempre pelas minhas causas, ajudar pessoas, que eu falei sobre a questão, Jota, seríssima que nós temos aqui em Ilhéus, de ressonância magnética. Nós, obesas, mulheres que têm mais de 150 quilos, homens que têm de mais de 50 quilos, não conseguem fazer uma ressonância magnética. Por conta que a máquina A não máquina comporta, não né? comporta. Nem no nosso hospital aqui do Cacau. Precisamos dessa solução. com Precisamos urgência, dessa né? solução. Foi anotado lá na pauta do plenário daquela reunião. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E que nós, agora, mulheres, vamos nos juntar, né, junto com a Secretaria de Política das Mulheres, junto com nossa amiga Carla Serafim, para a gente trazer isso. Porque eu sei o que é. Eu tive um problema no joelho. Eu parei de caminhar por causa disso antes da cirurgia, mas eu não consegui fazer uma ressonância. Então, quantas pessoas estão passando problemas piores do que Isso é eu? verdade. E não tem essa. E não tem isso. financeiro para sair da cidade e fazer em outro lugar. E a mobilidade, a acessibilidade do ônibus. Eu não conseguia andar de ônibus. Agora eu sei, tenho certeza que eu vou andar de avião, porque eu tinha medo de chegar e comprar uma cadeira, ter que comprar 2 cadeiras. Imagina É a dor, né? constrangedor. A dor da Nilma não é a dor só da Nilma, é a dor de muitos, De sabe? muitos. Anote esse Isso, nome aí, muito viu? sério. Berdinas. Rapaz, tem que arrumar o Anderson, você que é o maqueteiro. Tá? Nilma, a Nilma, quando Quando vocês forem lembrar de Nilma Berdinazuk, vocês lembrem de Nilma Divina. Pronto. Nilma Divina é a Nilma Berdinazuk. Dona Divina. O pessoal me conhece também, tá assim. Dona Divina. Dona Divina. É. Dona Divina, vamos lá. Eu Vamos tenho lá. uma pergunta para fazer diante de toda a sua história, do seu contexto, dessa mulher empoderadíssima que você é, dessa liderança nata, dessa mulher que cuida de outras mulheres, que cuida de pessoas, que se coloca dentro da sociedade com um propósito, e com um propósito firme de ajudar vidas e de ajudar pessoas. A gente vem de uma mudança em Ilhéus, que é um legado histórico que vem acontecendo. E dentro disso a gente tem aí a história e a mão de Mário Alexandre dentro desse processo. Como você avalia, né, Ilhéus 7 anos atrás e o Ilhéus de agora? E como você vê a indicação de Bento Lima para a sucessão de Mário Alexandre? Ilhéus de 7 anos atrás. Meu Deus, destruído.
acabado, né? E a gente tem aí essa gestão. Vamos falar de Mara Alexandre, que eu comecei falando de Mara Alexandre aqui. Ela abriu o podcast falando dele com os olhos brilhando. Então, brilha agora. Marão eu posso considerar um amigo, um cara que a gente conhece a família, né, da deputada Ângela, os netos. Então, a gente teve sempre essa proximidade. Eu sei o que é Marão médico, Marão gestor, Marão amigo, Marão que estendeu a mão para a gente nos piores momentos, principalmente Anderson hoje. Deve muito a Marão, onde ele está, o que ele é. Marão sempre reconheceu o Anderson como um bom profissional e reconhece até hoje. Então, eu acredito que a nossa Ilhéus de 7 anos atrás, meu Deus, quem for embora e voltar hoje vai se espantar como Ilhéus está. Como a nossa cidade está linda. A gente não tem vergonha de ir nas nossas praças, a gente não tem vergonha de ir na nossa avenida, a gente não tem vergonha. Gente, quem imaginou um dia aquela ponte ali? Eu fico ali, às vezes eu estava na academia esse dia, olhando, meu Deus, que bom que eu estou viva para ver isso aqui. Então, era o sonho, era o nosso sonho. Quando minha mãe falava, eu falei, como, mãe, é que vai ser uma ponte dali para cá? Como vai ser isso? E foi uma coisa, foi a primeira estaiada, A primeira né? ponte estaiada da Bahia. Ponte estaiada do interior. Então, isso é um sonho para nós. Eu sou conterrânea de Ilhéus. Eu tenho 46 anos que eu moro em Ilhéus. Nasci no Hospital Maternidade Santa Isabel. Foi Carqueja que falou isso lá? Foi alguém que falou. A primeira do Nordeste. Minha mãe foi enfermeira do Hospital Santa Isabel, do São José. Então, eu tenho um legado nessa cidade e posso dizer que essa cidade cada dia mais está melhor. Problemas? Tem. Vai deixar de ter com a nova gestão? Não. Gente, para que trocar o que vai estar dando certo? Você pegou uma deixa que inclusive Anderson falou disso, eu acho que da última vez. A gente deixou de ter. O principal problema de Ilhéus antigamente era o quê? Vocês vão lembrar. Iluminação e lixo. E lixo. Não acabou 100%, mas melhorou 90%, né? Só que hoje você vê outros problemas que a gente busca consertar. Mas não é o mesmo. Não é. Aí as pessoas focam em buracos, né? Buraco é um problema até maior, até climático, né? Climático, claro. Vai choveu pra caramba, né? Anderson, você que conhece aquelas bandas de lá. Gente, meu pai com essa loja Você conhece do Baitaba. Meu pai a prefeitura municipal de Ilhéus era cliente do meu pai há Como era o anos servidor? atrás. Pensa aí, tinha crédito lá? Nenhum. Não tinha crédito. A prefeitura não pagava. Meu pai tem acho que já foi, né? Tantos anos, os processos já foram. Entende? Então, hoje, meu marido é servidor público. Eu vejo que cai certinho ali, nunca atrasou, tudo bonitinho. Né? Como a gente cresceu vendo os servidores com salários. Trabalha a prefeitura, não paga. Ninguém vendia. Meu pai foi pioneiro do comércio de Ilhéus. Eu trabalhei no comércio de Ilhéus. Então, são modificações que a gente precisa falar. Não é puxa-saquismo, não. São dados. E como o próprio Mário Alexandre falou, em um podcast que ele teve atualmente, ele falou assim, se não tem projeto, não tem aprovação. Então, meu prefeito é um prefeito articulado, ele sabe fazer, nosso líder, nosso gestor, e eu tenho o maior orgulho de falar isso, e não tenho medo. E volto às palavras de Paulo Carqueja, eu tenho conforto em falar desse governo e estar nesse governo. E tenho muito mais conforto em colocar um banner na minha porta e dizer estou com Bento Lima. Que eu tenho certeza que vai ser uma das melhores gestões que a gente vai ter aqui nessa cidade. Muito bom, muito bom. Gente, esse papo, ele poderia rolar aí mas como ela tem que dar o bolo, a gente vai ter que... Não, eu vou fazer o seguinte, estratégico. Eu vou liberar a Nilma. Nilma, Dona Divina. Vou liberar a Nilma, Dona Divina. Pra Nilma voltar em um outro podcast. Pra ela contar a história. Aí eu só venho com bolo. Contar a história, falar dela como empreendedora do doce. E ela vai trazer um bolinho, porque aqui a sua amiga Vou trazer. Formiguinha. Tem jeito agora. Sabe? Tô aí num processozinho também de dieta, porque eu vivo na balança. Eu sempre brinco, eu nunca fui um padrão da sociedade, né? Eu nunca fui um padrão da mulher magra. Eu sou isso aqui, grandona, então não tem jeito. Então, eu brigo, eu sempre vivi nessa briga. Mas eu adoro doce, minha quem é que não gosta? Quem não gosta? Vamos nessa, Gente, acabou.
Uma Bom delícia. demais. Tem essa mulher Oh, maravilhosa. muito Foi um prazer bom. ter você Oh, aqui. foi maravilhoso. É, Eu achei que ia doer, mas não deu não. Então, não. Espero que o nosso amigo Anderson nos dê uma boa nota, né? Porque ele que é o papa Ele é terrível. Ele é terrível. Mas um prazer. Sou seu fã, você sabe disso. Um prazer tê-los aqui Sucesso é a conosco. sua caminhada. Não esqueça nenhuma dos bolos. Nilma, Dona Divina. Dona Divina. Tá lá, pré-candidata a vereadora PSDB, Meu partido. E aí, fica ligado que quando começar as comissões, terminou as comissões, vai aparecer os números e tudo, aí você acompanha nas redes, como é que você tá nas redes. Você pode me acompanhar pela Divina Doçura e pode me acompanhar como Nilma Berdinazuk. Pronto, agora você vai ter que trabalhar o nome aqui, ó. Ele vai trabalhar nisso para as redes sociais específicas da política, que precisa direcionar os votos, né? Ah, com certeza, com Gente, certeza. um prazer tê-lo aqui conosco. Um prazer por debater um papo com uma mulher com uma história riquíssima. Tenha certeza, Nilma, que nós saímos aqui enriquecidos com a sua que maravilha. história, Eu também. com o seu legado. Parabéns Sabe, pela com a mulher, sabe, espiritualizada que você é. Obrigada. Com essa doçura, com esse amor que você passa através das suas palavras e da sua firmeza de chamar as mulheres para perto Sim. e chamarem elas a essa realidade. Gente, esse podcast ele serve para isso, tá? Para vocês poderem avaliar, conhecer cada um dos pré-candidatos e, sobretudo, avaliar o seu voto. Esse é o nosso papel nesse lugar. Gente, um abraço, um beijo. Alô, Ilhéus, Alô, fiquem de Ilhéus. olho. Nós estamos aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.